Pessoal, então agora está gravando a nossa aula, tá? Mais uma vez, boa noite a todos. No SIGA, já cadastrei o tópico da aula de hoje, tá? Que é a introdução ao desenvolvimento web. Então, aqui no nosso roteiro da aula de hoje, a gente vai ter aqui uma webconferência. E ali pelas 8, 8h30, a gente termina e vocês vão ter um tempo para ali rever o material. E para que também, quem quiser olhar o plano de ensino, tá? Eu vou falar uma coisa aqui bem importante, tá? Esse site que está aqui cadastrado, o W3School, é um site essencial para essa disciplina, tá? Aqui vocês têm todo o material relacionado a HTML, CSS, JavaScript, linguagem PHP que a gente vai ver aqui, um pouquinho de SQL também tem aqui, entre outras linguagens, tá? Mas a gente vai utilizar aqui, são essas que são linguagens aqui para a web que a gente vai utilizar nessa disciplina. Então, aqui tem muita coisa, tá? É um dos melhores sites que existem aí na área de desenvolvimento, tá? Para a web. Então, aqui, muitas aulas eu vou referenciar aqui para vocês virem aqui e lerem também e verificarem como é que funciona os elementos do HTML, do CSS, JavaScript, porque é impossível em um semestre passar tudo que existe na programação web para um aluno, tá? Em qualquer disciplina do mundo é impossível passar tudo. Então, eu vou passar os tópicos principais e quando vocês tiverem dúvida ou terem que fazer alguma coisa que eu não falei, venham aqui buscar, pesquisar, que aqui com certeza tem tudo o que vocês precisam, tá? Então, está aqui o site cadastrado na primeira aula, W3School. Ah, professor, eu não sei como é que eu crio um parágrafo ou uma tabela em HTML. Vem aqui, que aqui com certeza vai ter, inclusive tem aqui os exemplos, tá? Já para vocês até testarem aqui no próprio site. Então, é só não ter preguiça aqui de pesquisar, que vocês vão achar tudo que vocês quiserem sobre HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, enfim, tá? Ou outra linguagem de programação web, como Python, Java, tá? Enfim. Então, vamos falar aqui do nosso plano de ensino. Então, a disciplina é Top Especiais de Programação de Computadores, que na prática é uma disciplina de desenvolvimento web. Ela tem 60 horas aula, é de sexto semestre, né, o último semestre do curso. E a gente vai lecionar ela aqui, então, vai ver ela no segundo semestre de 2020, tá? As aulas são às quinta-feiras, a partir das 19 horas, aqui em webconferência. A gente continua em atividades de ensino remoto, tá, pessoal? Então, até o final do ano, praticamente é impossível voltar presencial. No ano que vem, lá dia 18 de janeiro, quando a gente retornar, pode ser que seja presencial ou não, tá? Não tenho certeza. Ou, de repente, a gente vai ter que terminar o semestre lá até março de forma online e só começar o semestre de 2021 em abril presencial, então a gente não sabe ainda. Mas já se preparem para ver todo esse semestre de forma online, tá? No mínimo até o final do ano. Então, aqui a unidade, eu separei em 3 unidades da disciplina, tá? A unidade 1 é a introdução ao desenvolvimento web, a gente vai ver na aula de hoje, então é uma aula só, a gente vê essa unidade, que é algumas informações básicas sobre o web, conceito de aplicações web e arquitetura cliente-servidor. Aí a unidade 2 é a programação lá do cliente, tá? Que é HTML5, CSS3, JavaScript e biblioteca JavaScript CSS, dependendo do andar aí da carruagem, tá? Às vezes eu consigo passar isso aqui, às vezes não. E a unidade 3, programação lá do servidor. Daí é servidor web, a linguagem PHP, que é uma linguagem de servidor, conexão com o banco de dados e consultas SQL com PHP. Eu acredito que todo mundo aí quase já fez banco de dados, né? Ou a grande maioria. Então, a gente vai ver lá a SQL de insert, seleção, delete, update, tá? Algumas SQLs aí para a gente acessar o banco de dados, tá? E fazer inserção ou recuperação de dados no banco de dados usando PHP através de uma página web. A disciplina vai ser avaliada através de 2 avaliações, aí tá 2 notas. Normalmente, a primeira avaliação eu faço mais teórica, a segunda é um trabalho prático, tá? Para desenvolver algo com web, em PHP, HTML, mas normalmente é algo simples, tá? Não faço nada muito complexo, também porque vocês estão no último semestre, vocês vão ter que escrever o TCC, tá? A maioria de vocês vai ter que fazer o TCC, então eu sei que isso demanda muito tempo de vocês, então eu faço um trabalho normalmente aí mais tranquilo, tá? Que pessoal, na verdade, eu passava um trabalho que dava para fazer lá em 3 horas durante a aula mesmo, tá? Na verdade, não é um trabalho, é uma prova prática com algumas questões de PHP e HTML, tá? Então, não é nada de outro mundo. A frequência, pessoal, em atividades de ensino remoto é de acordo com vocês forem fazendo, tá? Então, eu não vou dar frequência aqui, quem participar ou não
da aula, tá? Eu vou dar lá das atividades, vocês vão fazendo, vão tirando dúvida. E importante para mim é que vocês, na avaliações, vocês consigam fazer, e principalmente na segunda, que é prática, consigam demonstrar algum conhecimento, tá? Então, não me importo muito com essa ideia de 75% ou não aqui de presença, mas eu espero e peço que vocês todos assistam às aulas, tá? Sempre que possível, porque programação, quem já fez 1 e 2, tá? A não ser aqueles que são bem da área de programação que gostam, às vezes o pessoal sozinho, se não conseguir assistir, ou não tirar as dúvidas aqui com o professor, é meio complicado, tá? Lá na disciplina presencial, alguns alunos iam bem, outros iam bem mal, chegavam no final do semestre, estavam ainda bem cruz, mesmo tendo uma aula presencial. Então, agora de forma online, se vocês deixarem, de repente, para ver os vídeos depois sozinho, ou nem verem os vídeos, a gravação das aulas, vai ser, de repente, bem complicado para vocês aprenderem, tá? E a ideia é que vocês aprendam um pouco sobre programação web, tá? Sempre falei para vocês que o importante não é nota, né? Ganhar nota, você tira 6, 7, 8, 9 ou 10, e sim o conhecimento que vocês vão ter para o resto da vida de vocês, tá? Ainda mais agora que vocês já estão se formando, já estão mais maduros de quando entraram no nosso curso. Então, espero que vocês aproveitem a disciplina para aprender, tá? Um pouco mais sobre programação web. Os atendimentos continuam por e-mail e WhatsApp, tá? Como a gente fez no primeiro semestre, então a gente tem os grupos lá para a gente trocar ideias entre professor e aluno e entre vocês, tá? E esse plano de ensino já está lá no SIGA, ok? Tá certinho para vocês a tela, pessoal, aqui com os slides, não? Como é que tá? Tá aparecendo bem? Tá muito pequeno aqui, ó. Tá certinho? Tá. Só deixa eu arrumar esse tamanho aqui, que agora ficou feio. Tá aparecendo bem aí agora, né? Beleza. Pessoal, então, apresentamos ali o plano de ensino, a disciplina, tá? Como eu falei, normalmente é uma disciplina que o pessoal, sim, vai bem, tá? Não é uma disciplina... É uma disciplina que, se o professor quiser, dá para deixar ela bem difícil, tá? Mas por ser uma disciplina um pouco fora do eixo de redes, tá? Uma programação web, como é que eu vou dizer assim? Eu pego de leve na disciplina, tá? Não é o tipo de conhecimento, assim, que se vocês não terem muito aprofundado, vai prejudicar vocês na área de redes, tá? Mas isso não quer dizer também que vocês não têm que aprender nada, tá? Mas então, eu faço aí um balanceamento aí, tá? Um meio termo. É uma disciplina bem legal para quem gosta de programação, tá? Eu gosto de programação, sempre gostei. Acho mais interessante a programação web do que a desktop, tá? Que ela já é uma base para programação mobile, para celular, enfim. Hoje tem muita aplicação para celular que usa HTML5, CSS3, que a gente vai ver aqui. Então, é uma área bem interessante do desenvolvimento de sistemas, tá? Então, na aula de hoje, aqui é uma introdução ao desenvolvimento web. Como eu falei, vai ser uma aula teórica. Não tem nada de exercício, tá? E a partir da próxima aula, semana que vem, a gente já vê HTML e já começam a escrever algum código, tá? Mais tranquilo. Eu sei que alguns de vocês já programam web há algum tempo, já têm conhecimento, então, no início, talvez vai ser um pouco monótono, tá? Para vocês. Já sabem. Mas para aqueles que nunca viram, talvez não seja assim tão monótono, tá? E algumas coisas até, de repente, dá algum baque, assim, no início. Mas depois vai melhorando. Então, a gente vai falar um pouco sobre informações básicas sobre a web, arquitetura cliente-servidor, o protocolo HTTP, as mensagens HTTP e os métodos HTTP, e no final, o resumo da aula de hoje, tá? Então, começando, pessoal, aqui algumas perguntas, talvez alguns vocês saibam responder, outros não, tá? O que é web? Qual é a diferença entre World Wide Web, web e www? E se internet e web são a mesma coisa, tá? Alguém sabe a resposta para alguma dessas perguntas, tá? Pode falar no microfone, pode escrever aí no chat. Não precisa ter vergonha de errar, tá? Mas não falem tudo de uma vez só, tá? Por favor, falem um por vez aí. Senão vai trancar o Google Meet. Vou chamar, se ninguém falar, vou chamar o nome, cara. Qualquer uma aí, chuta alguma coisa aí. Vou chamar o nome. Elton, chuta qualquer uma aí. Escolhe uma pergunta e pode escrever aí. Nem tá aí o Elton. Tá aí, Elton?
Não, eu perguntei o que é programação. Tá, e sim. Esperar de mas não é programação web. O que é só o termo web? Ou se internet e web são a mesma coisa? André, responde alguma aí. Salva a turma, por favor. Só responda se internet e web são a mesma coisa, sim ou não? Ih, rapaz! Porra, 10 anos de curso. É isso aí, Murilo. World Wide Web e www são a mesma coisa, tá? A Juliana falou que não. Não, exatamente. Então vamos lá, pessoal. O que é a World Wide Web, o web e www é a mesma coisa, tá? Tanto que vocês forem ver aqui, o World Wide Web começa com www, que é isso aqui. E o web é só uma forma resumida de falar World Wide Web. Então, a segunda pergunta aqui não tem diferença nenhuma. É tudo a mesma coisa, só que escrito de forma diferente, tá? Mas é a mesma coisa. A internet e a web são a mesma coisa? Não, com certeza não, tá? Então, o World Wide Web é a mesma coisa que o www, que é a mesma coisa que o web. Então, se vocês lerem qualquer artigo, livro ou lugar aí, World Wide Web, www ou web, é a mesma coisa, tá? Só que a World Wide Web, ou a web, ou a www, é diferente de internet. O que é a internet? É uma rede que conecta milhões de computadores pelo mundo. Isso aí você tem que saber. Na primeira disciplina de redes, a gente fala que a internet é uma rede que conecta todos os computadores através do globo terrestre, através do mundo. Então, isso que é a internet. E ela provê serviços como e-mail, transferência de arquivos e troca de mensagens instantâneas. Então, a internet, ela provê uma base, tá, para a gente usar, utilizar e desenvolver vários serviços, tá? Um desses serviços é a World Wide Web, que é uma teia mundial, que é uma rede de alcance mundial, tá? Então, o que é a web? A web é um sistema de documentos de hipermídia que são interligados e executados na internet. Então, a internet é a base, é a camada inferior que permite que o sistema web rode em cima dessa base, tá? Que é a internet. Então, é um meio de comunicação global no qual usuários podem ler e escrever através de computadores conectados à internet. Então, a internet é uma infraestrutura que permite que, entre outros serviços, a gente utilize um serviço de web, tá? Que é a linkagem, né? A utilização de páginas web para comunicação entre computadores, entre máquinas e entre as pessoas. Então, a web é uma das várias ferramentas de acesso à internet, ok? E ela usa o protocolo HTTP para promover a transferência de informações entre as máquinas, tá? Então, a web, quando a gente entra no site, digita lá www.globo.com.br, por exemplo, www.fc.edu.br, qualquer site, enfim, Facebook, a gente está usando o quê? O sistema web, tá? A web que, na verdade, utiliza o protocolo HTTP para fazer a troca de informações, a troca de páginas web através da internet, tá? Então, a internet é a infraestrutura, é o meio físico, tá? É a base que roda esse sistema web. Outro exemplo de serviço da web que a gente usa a internet é serviço de e-mail, FTP, tá? Mensagem instantânea. Então, são tipos aí de serviços que a gente utiliza usando a internet como base. Então, a web, ela depende de browsers, que são, na verdade, os navegadores, como o IE, o Chrome, o Opera, tá? Qual mais tem aí? O Safari, lá do Mac, tá? Então, browser é navegador em inglês, tá? Para apresentar as informações ao usuário. Então, aqui a gente está no Google Meet. Eu estou usando um navegador aqui, que nem lembro qual é, acho que é o Firefox. Não, é o Chrome aqui no Meet. Estou usando o Chrome. Então, esse navegador aqui que eu estou utilizando, ele, na verdade, está acessando aqui um servidor do Google através do HTTP, tá? E esse serviço, então, a gente utiliza aqui, é o que a gente chama de web, tá? Ou www, ou World Wide Web. Então, ele permite a navegação entre as páginas hospedadas em servidores espalhados pelo mundo. Então, quando eu faço uma requisição lá no meu navegador, eu estou buscando uma página que é escrita em HTML e outras linguagens de programação web. E o HTTP faz a transferência do servidor para mim aqui na minha máquina e eu consigo visualizar essa página através do navegador. Então, através da web, a gente consegue acessar diversos documentos e informações, como vídeos, sons, hipertextos, imagens, entre outros. Aqui uma pequena história da web, tá? A proposta inicial em março de 1989 por Tim Berners-Lee, que trabalhava lá no CERN, que é a Organização Europeia para a Investigação Nuclear na Suíça. Para quem não sabe, o CERN é que fez aquele acelerador lá de partículas gigantesco, lá de 27 quilômetros, se não me engano.
é como se fosse uma rosquinha gigante para acelerar duas partículas em direções opostas, e quando elas se chocassem lá na velocidade da luz, criasse um fenômeno ou um efeito similar a um Big Bang minúsculo, tá? Isso foi feito já há alguns anos atrás. Aí. Então, esse cara que trabalhava lá em 89, ele teve a ideia de criar o que a gente conhece hoje como web, tá? Ele tinha alguns problemas na época de apresentação de informações, porque os cientistas em volta do mundo precisavam compartilhar dados, informações, os textos que eles iam publicando e criando, tá? E utilizavam plataformas diferentes para ter esse compartilhamento de informações, tá? Claro que naquela época não existia o WhatsApp, né? Então, era um problema para eles trocar aquilo que eles estavam pesquisando e aprendendo de novo. Então, ele teve a ideia de criar um sistema que permitisse, através de cliques em links, tá? Com o mouse, o acesso a arquivos que estivessem em computadores distintos. Então, para trocar informações, notícias e documentos. Então, com essa dificuldade de compartilhar informações, documentos, foi pensado num sistema que eles pudessem armazenar esses arquivos e textos em servidores e tivesse alguma forma de acessar de qualquer lugar do mundo, simplesmente clicando no link e abrindo uma página para que pudesse ser lida, né? Pudesse ler o texto do documento. Que é o que a gente faz na web hoje, né? A gente vai lá no site, tem uma imagem, tem um texto lá numa notícia, tu clica, abre uma outra página com aquele texto. Aí dentro desse texto tem um outro link, tu clica, vai para um outro texto, para outra página. E assim sucessivamente, tá? Então essa ideia nasceu lá em 89. E a gente aí tem uma evolução da web, tá? A web 1.0, que é a primeira que existiu, era uma web estática. Os conteúdos, então, não podiam ser alterados pelos usuários, era simplesmente um sistema para visualizar a informação, tá? Ler documentos, enfim, notícias, mas era só algo que você só ia lá, clicava e via o texto. Tu não conseguia passar informação, tu não conseguia, por exemplo, fazer um cadastro no sistema, como a gente faz hoje, tá? Num banco, num site de e-commerce, tá? Enfim. E todo o conteúdo da página é somente leitura, não tinha interatividade nenhuma. Então, eu clicava no link, abria lá uma notícia sobre um artigo, sei lá, de química, de física, e eu lia só aquele artigo e pronto, era isso. Não tinha mais nenhum tipo de interatividade. Já na Web 2.0, que é a que a gente tem atualmente, ela é dinâmica, tem uma interatividade e participação do usuário com a estrutura e conteúdo da página, tá? Então, eu consigo postar comentários lá nas redes sociais, consigo enviar imagens, vídeos, compartilhar arquivos, tá? Posso bater uma foto e já, no mesmo momento, já compartilhar em várias redes sociais. E o que a gente utiliza atualmente. Então, hoje a web é muito dinâmica, porque eu consigo tanto ler quanto participar, na verdade, né, da web. Eu consigo alterar ela, eu consigo, como é que eu vou dizer? Compartilhar informações em tempo real e não só uma informação estática, tá? Então, por exemplo, o Elton pode lá postar uma foto no Instagram dele, eu posso lá embaixo já comentar, curtir, posso repostar uma foto dele para outra pessoa, tá? Enfim. Então, tem esse dinamismo aí na web 2.0 que não tinha lá nos primórdios da web. E a 3.0, que seria algo meio agora, futuro, é o que a gente chama de web semântica ou web inteligente, onde os conteúdos online estarão organizados de forma semântica, tá? Então, a ideia é que a web tem um pouco de inteligência artificial aí, entre aspas, tá? E consiga, com o passar do tempo, nossas pesquisas, a gente vai utilizando a web, ela consiga já meio que prever o que a gente está querendo pesquisar, o que a gente está querendo fazer, tá? Então, é utilizar de maneira mais inteligente todo o conhecimento já disponível, para que não somente os humanos possam entender, mas principalmente as máquinas. Então, a ideia é que a Web 3.0, as máquinas também consigam, de certa forma, ter uma inteligência aí e se comunicar melhor entre si, tá? Outra informação importante é que a distinção entre o URI e o URL, eu acho que o URL todo mundo já ouviu falar, né? É o que a gente escreve lá na barra do navegador para entrar em algum site, em alguma página web. Mas a URI vem de Uniform Resource Identifier, que é um conjunto de caracteres utilizados para identificar um recurso. O que é um recurso? É algum dado que está no servidor. Pode ser uma página web, HTML, pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um TXT, tá? É algum dado, é algum arquivo, alguma coisa que está no servidor. E o que é o URL? Que vem de Uniform Resource Locator. É uma URI que, além de identificar um recurso, especifica os meios de agir sobre esse recurso ou obter a representação dele. Mais para frente, a gente vai ter aqui um exemplo de URL, tá? Então, a URL, além de me dizer onde é que está localizado o recurso, qual o servidor que ele está, ela me mostra como é que eu vou agir sobre ele, né? Como é que eu vou obter ou recuperar a representação desse conteúdo. Agora que na segunda parte, falando um pouco de arquitetura cliente-servidor, que eu acho que muitos de vocês também já têm mais ou menos ideia do que é. É uma arquitetura de rede que conecta um cliente a um servidor, né? Por meio do qual o cliente ele acessa os serviços fornecidos por um servidor. Então, quando eu vou acessar uma página web,
eu faço uma requisição através do navegador, e essa requisição é destinada a um servidor web que está em algum lugar do planeta, tá? Eu não preciso saber onde é que ele está. Então, esse servidor está em algum lugar, ele tem lá alguns recursos, e eu vou lá, faço uma requisição através do meu navegador para obter algum desses recursos, tá? Que são, na verdade, as páginas web aí e demais arquivos como texto, som e vídeo, tá? Então, o que é o cliente na arquitetura? É o dispositivo que solicita as informações, né? É a nossa máquina, é o nosso computador em conjunto com o navegador, que é o responsável por fazer essas requisições. E o que é o servidor? É o dispositivo, é o computador que está lá do outro lado, que vai responder a essa solicitação, tá? E os processos de cliente e servidor são considerados como estando na camada de aplicação. Então, relembrando lá o modelo OS, camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, a última camada lá, a camada 7, é onde está a arquitetura cliente-servidor, tá? É onde estão os protocolos de aplicação, como HTTP, DNS, DHCP, tá? Então, um HTTP que é utilizado aí nessa arquitetura cliente-servidor para a web, ele está na camada de aplicação, tá? A última camada lá do modelo OS. Então, nessa arquitetura, a gente vai usar um navegador, que é o responsável por interagir, né, com o nosso, para que a gente consiga fazer requisições, e também é ele que é responsável por nos mostrar o resultado dessa requisição. Então, quando eu busco uma página web, eu consigo ver essa página através do navegador, né? Firefox, como eu falei, do IE, do Chrome, enfim. Tem um servidor web, que é quem quem armazena esses recursos web. Tem as páginas web, e também utiliza o HTTP, que é o protocolo que faz a transferência entre o cliente e servidor das páginas web, tá? De todo o recurso que a gente utiliza na web. Então, o navegador ou browser é um programa de computador que possibilita aos usuários interagirem com documentos ou páginas web. Então, páginas escritas em XHTML, HTML5, HTML4, CSS, CSS3, JavaScript, tá? E outras linguagens. E comunicam-se com os servidores web usando principalmente o protocolo HTTP. O servidor web, por sua vez, é um software responsável por processar requisições HTTP de clientes, que são os navegadores, e servi-los com respostas HTTP. As respostas geralmente são páginas web, que podem conter texto, imagens, vídeos, entre outros. Então, a função principal do servidor web é armazenar, processar e prover o acesso a páginas web para os clientes, tá? Então, é uma arquitetura relativamente simples. Tem dois lados, requisição, resposta. Requisição, resposta. Tá? Então, o que faz um computador ser um servidor web, pessoal, é o software que está instalado nele. Tá? Eu posso pegar uma máquina comum aí de casa, instalar um software, um servidor Apache, por exemplo, a gente vai instalar depois, futuramente, na disciplina, um servidor web Apache, e aquela minha máquina ali, ela pode servir como servidor web. Tá? Então, o servidor web é qualquer máquina que tenha instalado em si um software que transforma ele num servidor web, como um Apache Web ou algum servidor Java. Tá? Então, depende do tipo de servidor que a gente vai utilizar. Tá? Você tem que entender que servidor não é só aquela ideia de uma máquina física gigante, grandona, tá? A gente pode ter um notebook como servidor web, se quiser. Quer falar, André? Não. Eu apertei o Ctrl D aqui sem querer e o Ctrl D ativa o microfone, não sabia. As páginas web, pessoal, são documentos web com ligações de hipertexto que permitem a navegação entre páginas. O que é ligações de hipertexto? São os links, tá? Isso é um nome bonito para chamar link. Então, aqueles links que a gente tem em todas as páginas web que a gente clica e abre uma nova página, abre um vídeo, abre uma imagem, isso são ligações de hipertexto. Então, a gente vai ter páginas estáticas usando HTML e CSS, tá? E vão ter páginas dinâmicas usando JavaScript, JSP, PHP, Java, Python, enfim, qualquer outra linguagem de servidor, tá? A gente aqui vai ver HTML, CSS, JavaScript e a linguagem de servidor do PHP. E o HTTP é o Hypertext Transfer Protocol, você deve ter ouvido falar já dele na disciplina de protocolos e provavelmente outra disciplina, lá com o Jefferson em serviço, deve ter dado alguma coisa, eu acho. É a base para a comunicação de dados na web, ele é responsável pelo tratamento das requisições e respostas entre cliente e servidor web. Então, é o HTTP que faz essa intermediação entre o cliente que está pedindo algo e o servidor que está respondendo a esse pedido. E surgiu da necessidade de distribuir as informações pela internet. Ele é uma forma padronizada de comunicação entre os clientes e os servidores da web. Tá? Então, hoje, a web ela roda em cima do HTTP.
e é entendido por todos os computadores ligados à internet. Então, o PC que está ligado à internet hoje, com certeza, ele consegue entender, tá, interpretar, utilizar o HTTP. Ele roda por padrão na porta 80 lá do TCP. Então, quando a gente olha lá, por exemplo, no Wireshark, analisar um arquivo, um pacote, e a gente vê que está na camada de transporte, lá usando o TCP na porta 80, aquilo é uma requisição web, tá? Só por essa informação que eu já sei que é uma requisição web que usa o TCP, tá? Uma requisição do HTTP, tá? Que é utilizada nas requisições web. E quais são as etapas que a gente utiliza, as etapas, né, de acesso a uma página web? Como é que é o passo a passo ali? A gente digita uma URL no navegador, tá? Ou acessa algum link de alguma página que a gente já está visitando. Essa URL é separada e transformada em um endereço IP, tá? Lembrem que a gente escreve os nomes de domínio, né? É ifc.edu.br. Mas isso internamente tem que ser transformado lá pelo DNS em um IP, né? Que é um endereço lógico do servidor que está em algum lugar aí no mundo. A gente não sabe necessariamente onde é que ele está, tá fisicamente falando. Então, essa URL é transformada utilizando o DNS em um endereço IP. Então, o navegador vai estabelecer uma conexão TCP/IP com o servidor web através do endereço IP retornado. Então, quando eu digito lá IFC do BR, no meu navegador, antes de fazer a requisição, tem essa transformação do nome de domínio em um IP, e aí sim o navegador ele faz uma conexão TCP usando esse IP com o servidor web, através do endereço IP que foi retornado pelo DNS. Então, o navegador ele vai enviar uma requisição HTTP ao servidor para obter o recurso indicado pela URL. Então, aqui, pessoal, tem uma URL completa que a gente vai destrinchar aqui as partes dela, tá? Então, a primeira coisa da URL é HTTP : O que esse HTTP significa aqui na URL? O protocolo que eu estou utilizando. Eu estou utilizando o HTTP. Só que se vocês forem perceber, a gente normalmente não escreve HTTP, a gente só coloca lá direto www.ifc.edu.br e muitas vezes nem o www, né? Coloca só direto .ifc.edu.br, que tem exemplo da Globo.com. Enfim, por que isso? Porque os navegadores, eles já, por padrão, eles sabem, né, que a princípio a gente quer usar o HTTP e eles já colocam isso aqui para nós já internamente, tá? E a mesma coisa acontece aqui com o www. Ele já imagina que é um recurso web que a gente quer buscar e a gente, muitas vezes, não precisa nem escrever isso aqui, tá? Então, primeiro aqui, HTTP é o protocolo, depois o www diz que eu estou acessando um recurso web. O próximo aqui, globo.com, é o endereço do servidor, então isso aqui é o local, tá? De onde está esse meu recurso web. De novo, esse globo.com vai ser transformado no IP de um servidor da Globo, tá? Que vai me indicar qual é o servidor. O 2.80 aqui é a porta, que é a porta 80, que normalmente a gente também não utiliza, porque o navegador já subentende que, como eu estou pegando recurso web, usando o HTTP, e o HTTP ele escuta a porta 80, ele é executado na porta 80 TCP, o navegador já coloca isso para nós também internamente, tá? Sem a gente ter que digitar lá na barra de endereço. E barra, aqui o index HTML, isso aqui é o nome do recurso, tá? Por que normalmente a gente não coloca isso? Porque sempre que a gente coloca lá globo.com, por exemplo, no navegador, no servidor, desculpa, já tem lá uma configuração dizendo que a página inicial padrão, normalmente essa index HTML, já vem para o padrão mesmo que o usuário não digite ela especificamente aqui, barra index.html. Mas se eu quisesse já buscar um outro recurso que eu sei de antemão o nome dele, eu já poderia alterar aqui, já colocar direto, por exemplo, uma imagem que eu quero pegar, sei lá, enfim, que também teria o resultado desejado, tá? Então, de novo, a URL ela é composta aqui pelo protocolo, o tipo de recurso que eu quero pegar, que normalmente é web, o endereço do servidor, a porta e o index, e o recurso, ou o nome do recurso. Por exemplo, se eu quiser pegar uma imagem aqui, seria barra imagem 01.png, por exemplo. Aí eu ia pegar direto a imagem, tá? Então, essa parte que depois da barra é o nome do arquivo que eu quero buscar, o nome do recurso que eu quero buscar, que está lá no servidor, que eu sei qual é, porque eu estou dizendo aqui qual é. Sei também que é uma requisição HTTP aqui pela porta e pelo protocolo que está aqui no início, tá? Entenderam? Sim ou não? Tranquilo? Já correram tudo? Beleza. O pessoal, o texto HTML, então, ele é recebido e interpretado pelo navegador, depois de a gente escrever ali a URL, né?
que realiza, então, as requisições adicionais para figuras, arquivos de informação, CSS, formatação, desculpa, arquivos de JavaScript e outros recursos que fazem parte da página. Então, quando eu busco uma página inicial, por exemplo, a index.html, o servidor me retorna a página, o meu navegador vai começar a montar a página, só que vai ter arquivos adicionais de imagem, de vídeo, CSS, JavaScript, e aí o navegador vai buscando isso, tá? Depois, tá? De forma meio que paralela aí, mas ele vai buscando essas informações para ir completando a página toda. Por isso que às vezes a gente abre uma página, quando a internet é muito rápida, e a gente vê um pouco de texto, daí faltam algumas imagens, daqui a pouco já começa a aparecer as imagens, mais alguma coisa mais dinâmica, porque o navegador ele está buscando os outros recursos, né? As outras figuras, enfim, os outros arquivos de CSS, JavaScript, para terminar de montar a página, tá? Por isso que a gente vê que é um negócio que está sendo criado assim, né? Normalmente ela não aparece já de primeira, né? Porque tem várias informações, normalmente, nessas páginas, principalmente em sites que tem páginas com muitos conteúdos. E, por fim, o navegador, então, vai renderizar a página na tela do usuário, conforme escrito pelos arquivos que compõem a página, que é o .html, .css, que é o estilo da página, que é o embelezamento da página, e o JavaScript, .js, que são algumas funções aí que dão algum dinamismo para a página web, tá? Então, aqui só uma imagem geral aqui da arquitetura cliente-servidor. Então, eu estou aqui no meu PC da minha casa, eu faço uma requisição HTTP, tá? Um request HTTP, usando o método post ou get, que a gente vai ver em seguida. Então, essa requisição vai utilizar a internet aí como base e vai chegar lá no servidor web, que pode ser um Apache, um Tomcat, um ISS, tá? Tem vários servidores diferentes de acordo com a linguagem de programação que a gente está utilizando. Esse servidor web, por sua vez, de acordo com o que eu requisitei, ele pode acessar um banco de dados, também pode ser um banco de dados de qualquer linguagem, tá? Não importa, com qualquer arquitetura. Esse banco vai responder para o meu servidor aqui com algumas informações. Esse servidor vai pegar as informações do banco, vai montar, então, o meu recurso, minha página web, e vai retornar para mim aqui com uma resposta HTML. Chegando aqui no meu PC, essa página HTML montada, já com as informações ali. Claro que aqui no servidor tem processamento, né, com a linguagem de servidor, PHP, ou o Java, ou o Python. Então, chegando aqui para mim essa página, o meu navegador, ele vai renderizar a página e a gente vai conseguir visualizar a página e interagir com ela novamente. Aí você vai lá e clica no link para ir para outra página, acontece tudo de novo, tá? Então, sempre tem esse processo aqui na arquitetura cliente-servidor. E agora vamos falar do HTTP, que é o protocolo aí que a gente utiliza, tá? A gente quase não vê. Quem utiliza, na verdade, é o navegador, tá? Mas é o responsável para a gente conseguir acessar as páginas web. Anteriormente, a gente tinha o HTTP 1.1, que foi definido na RFC 2616. A partir de 2014, ele foi definido por vários RFCs, então eles separaram, tá, a definição dele em algumas RFCs. A 7230, 7231, 32, 33, 34, 35. E em maio de 2015 foi lançada a especificação do HTTP 2, tá, o 2.0, através da RFC 7540. O HTTP, então, faz a comunicação entre o cliente e o servidor por meio de mensagens. O cliente, então, envia uma mensagem de requisição pedindo um recurso e o servidor envia uma mensagem de resposta ao cliente com a solicitação, que seria a resposta a essa solicitação do cliente, que nada mais é do que o recurso, que normalmente, como a gente falou, é uma página web. A estrutura das mensagens do HTTP, tá? Então, quando a gente faz a requisição ou obtém uma resposta, a gente vai ter uma mensagem HTTP e essa mensagem é composta por uma linha inicial, nenhuma mais linhas de cabeçalho, uma linha em branco, que é obrigatória, que vai separar o cabeçalho do resto, tá, da mensagem, que é, opcionalmente, aqui o corpo da mensagem. Então, tem uma linha inicial com algumas informações, nenhuma ou mais linhas de cabeçalho, uma linha em branco para separar o cabeçalho, para terminar o cabeçalho, e depois, opcionalmente, o corpo da mensagem. Por que está opcionalmente? Porque tem algumas requisições do HTTP que a gente só quer informações do servidor lá, e a gente só vai retornar o cabeçalho, tá? Não vai ter nenhum tipo de informação no corpo da mensagem. O cabeçalho HTTP, também chamado de header, ele é utilizado para transmitir informações adicionais entre o cliente e o servidor. Existem 4 tipos de cabeçalhos: o request header, o response header, o general header e o entity header, tá? O cabeçalho request header permite ao cliente passar informações adicionais sobre a requisição. Então, quando eu estou fazendo uma requisição, é nesse cabeçalho aqui que a gente passa informações adicionais, tá? Inclusive sobre o próprio cliente, ao servidor. O response header, como o nome já diz, é o cabeçalho de resposta.
vai permitir ao servidor passar informações adicionais sobre a resposta ao cliente. O General Reader envia informações adicionais sobre a mensagem que está sendo transmitida, e o Entity Reader define meta-informações sobre o recurso identificado pela requisição. Então, a gente tem uma imagem aqui que eu peguei no depurador do Chrome, eu acho que é, tá? Uma requisição qualquer. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui para mim. Só. Vou ficar um pouquinho maior aqui para mim. Então, a gente tem aqui inicialmente, ó, request URL, que é o URL que eu estou fazendo a minha requisição. Então, está ali completinha ela, HTTP, HTTP cache, demo.com. Tá, aqui é um site que eu tinha, nem lembro qual é o site lá, tá, mas aqui só para uma demonstração. Então, aqui está dizendo que eu quero usar o HTTP, e aqui a localização do servidor, né? E pode ver que tem um barra, não tem mais nada, por quê? Porque aqui, como eu falei lá no servidor, tem por padrão uma página definida já, para quando eu acessar esse servidor e não colocar o nome do recurso explicitamente, ele já vai me retornar algum recurso padrão lá, que normalmente a gente chama de index.html ou index.php. Aqui o request method é o método get, que é um dos métodos do HTTP que a gente vai ver ali na sequência. O status code, que é o número aqui 200, que é OK, que quer dizer que a minha requisição foi bem sucedida e eu obtive a resposta, tá? Isso aqui tudo a gente já viu lá, quem fez protocolo de comunicação, acho que foi até comigo que vocês fizeram, a gente já tinha visto essas informações lá, né? Aqui tem o request reader, que é o cabeçalho de requisição, dizendo que aceita texto HTML, aplicações, codificação de caractere, tipo de encoding, tá? Se eu quiser diminuir o tamanho do arquivo, linguagem, connection keep alive, para manter a conexão ativa, tá? TCP, ou seja, eu obtive a resposta, eu não quero fechar a conexão TCP para depois ter que fazer um handshake triplo e abrir uma conexão novamente, tá? Aqui eu vou manter a conexão sempre ativa. Aqui embaixo tá em cima o vermelhinho, tá? Mas tem aqui o user agente, Mozilla, agente Macintosh e o macOS aqui, a versão do sistema operacional. Então, a gente também tem informação de qual navegador que eu estou utilizando para fazer a requisição e qual o SO que eu estou utilizando, tá? Aqui não deu para ver porque eu acabei colocando por cima o triângulo vermelhinho aqui. E aqui o response reader, que é o de resposta, dizendo então que o servidor vai manter a conexão ativa. Aqui o tamanho do conteúdo, tá? Então, aqui o servidor já está me mandando a resposta, mandou a resposta, e aqui está me dizendo as informações sobre a resposta. Então, a minha resposta tem esse tamanho, o tipo da resposta é HTML, o char7 UTF-8, a data da requisição aqui da resposta, e qual o servidor, é o WebRIC, versão Ruby, que é uma linguagem de programação aqui, tá? E a versão da linguagem de programação Ruby aqui, tá? Que é a data também de compilação. Então, os cabeçalhos servem para passar informações, tanto na ida quanto na volta, tanto na requisição quanto na resposta, entre cliente e servidor. Então, a mensagem tem uma linha inicial, que são essas linhas aqui, né, de cima aqui, tem um cabeçalho, e depois tem uma linha em branco, e depois, opcionalmente, o corpo do HTTP, que daí o corpo é, na verdade, o que interessa para o usuário final, né? É no corpo da mensagem que vai vir a página web, vai vir todo o código HTML, vai vir os links para as imagens, enfim, para os vídeos, o texto, tá? Vai vir no corpo do HTTP. Então, são os dados que são enviados abaixo das linhas de cabeçalho. Na mensagem de resposta, o corpo da mensagem é o recurso que foi requisitado pelo cliente, ou uma mensagem de erro, ou mensagem de erro, caso esse recurso não tenha sido encontrado ou esteja indisponível. E da mensagem de requisição, o corpo pode conter dados que serão enviados diretamente pelo usuário ou um arquivo que será enviado pelo servidor. Então, quando eu estou obtendo uma resposta do servidor para o cliente, o corpo da mensagem normalmente vai ter o conteúdo e a página web, tá? Que é HTML, CSS, JavaScript, vai ter essas informações. Quando eu estou fazendo uma requisição, a gente pode, por exemplo, eu quero fazer um upload de uma foto no Facebook. Eu vou fazer uma requisição HTTP e no corpo da mensagem vai ir essa imagem, tá? Claro que vai ser codificado em bytes, tá? Mas é no corpo desse HTTP que vai ir, por exemplo, um arquivo, uma imagem, um texto, enfim, que eu vou enviar para um servidor, tá? Então, vamos aqui ver como é que é a mensagem de requisição e a de resposta. A mensagem de requisição, ela tem uma linha inicial, que é a request line, o método que eu vou utilizar e a URI e a versão do protocolo HTTP, tá? Se a gente for ver aqui essas informações aqui, tirando a versão do protocolo que não está aqui, mas tem o HTTP, que na verdade tem a versão já aqui embutida, né? O método que eu estou utilizando e aqui a minha URI. Então, a gente passa as informações para o servidor, né? Qual é o método que eu vou utilizar, qual é o URI, que na verdade vai ser também, normalmente, a URL, que tem mais informações para o servidor, e a versão do protocolo que eu vou utilizar.
se é o HTTP 1.1 ou 2.0. As linhas dos cabeçalhos, que a gente viu anteriormente, uma linha em branco obrigatória para separar o cabeçalho do corpo da mensagem e, opcionalmente, o corpo com aquilo que eu requisitei. Já na resposta, a gente vai ter uma linha inicial que a gente chama de status line, que é a versão do protocolo HTTP também, o código de status code, que seria aqui o 200 OK, tá? E a versão e a descrição textual do código, que, na verdade, naquele exemplo ali, o 200, é o OK. Aquele OK é o que a gente chama de descrição textual. Porque o OK ele quer dizer que deu certo a requisição. Quando tem algum erro, aparece um outro textinho ali, tipo, recurso não encontrado, ou servidor não encontrado, enfim, tá? Daí aquela descrição textual do erro, ele muda de acordo com o que foi o resultado da minha requisição. Aí, de novo, linha de cabeçalho, uma linha em branco obrigatória, e o corpo também da mensagem opcional. Então, na verdade, o que muda da mensagem de resposta e requisição é só essas linhas iniciais aqui, tá? Então, aqui um exemplo da mensagem de resposta, tá? Aqui no texto plano, aqui em texto livre. Um exemplo aqui, HTTP /1.1.1, 200 OK, versão da HTTP, o código de status e a descrição do status. A data, o servidor que está fazendo que deu a resposta, aqui um Apache, usando o Ubuntu, última vez que o recurso foi modificado, o tamanho aqui do conteúdo, conexão close, quer dizer, então, que depois que eu receber a resposta, o servidor vai cortar a conexão, e o tipo de conteúdo do texto HTML. E o que é o conteúdo? Ó, tem uma linha em branco, e o que vem para baixo aqui é o corpo da mensagem. Era simplesmente um texto aqui, Hello World, tá? Então, isso aqui, se eu fosse requisitar no servidor, o que ia aparecer no meu navegador era simplesmente escrito isso aqui, Hello World, como se fosse um texto padrão, como se estivesse abrindo lá num bloco de notas, tá? Claro que isso aqui, pessoal, o texto é um texto corrido, né, que é um texto plano. Quando a gente utiliza um depurador do Chrome, do Firefox, tá? Ele pega esse texto e coloca assim bonitinho, tá? Separando aqui já algumas informações, tá? Não fica o texto... Mas tem como a gente também pegar no próprio navegador ali, o texto assim corrido, tá? Sem ele separar já isso em seções ali, tá? E aqui, por fim, então, os métodos que a gente utiliza no HTTP. São 9 métodos, mas a gente, na verdade, usa 2, que são os mais importantes. Então, o HTTP define 9 métodos, que é o GET e o POST, que são os que a gente vai utilizar. O read, o put, o delete, o option, o trace, o connection, o patch. Tá? Vou falar dos 9 aqui, mas o importante é os 2 primeiros. O que é o método GET? Ele vai solicitar algum recurso como um arquivo ou qualquer dado que estiver identificado pela URI, tá? Então, eu vou utilizar o GET, do inglês já tem isso, né? GET de pegar, tá? Quando eu vou pegar algum recurso, tá? Vou requisitar algum recurso. Já o POST a gente utiliza mais para enviar dados para serem processados, tá? Quando a gente, por exemplo, faz um upload de um arquivo, de uma foto, de um texto, ou enviar um formulário para o servidor. Quando a gente vai fazer um cadastro em algum site, eu vou mandar meu nome, endereço, telefone, e-mail, CPF, e eu envio esses dados para o servidor, esse envio, tá, dessa requisição, a gente utiliza o método POST. Quando a gente quer pegar alguma informação, algum texto, como a gente falou, alguma página web, a gente utiliza normalmente o método GET, tá? Sempre a gente vai mandar dados sensíveis, senha, ou, assim, CPF, algo que a gente normalmente quer proteger essas informações, tá? A gente usa sempre o POST, tá? Porque o POST, pessoal, esses parâmetros, esses dados, eles são enviados dentro da mensagem HTTP. Então, para visualizar, só se alguém hackear o meio do caminho, a rede. Mas para alguém que está, por exemplo, do teu lado ali, a pessoa não vai conseguir ver essas informações. Claro, não na hora que você digitou, tá? Mas depois que você digitou e enviou, ela não vai conseguir ver. Já quando a gente utiliza o GET para enviar, para solicitar um recurso, enviar algum parâmetro, tá? O GET, ele utiliza os parâmetros através da URL. Então, você já deve ter visto aqui, eu vou só mostrar, botar aqui em volta aqui. Algo como, sei lá, aqui tem o site.com, aí barra aqui, sei lá, nome igual a Guilherme e idade igual a 20. Alguns de vocês, de repente, já viram algo assim, né? Tá? Isso aqui porque o GET, quando a gente passa os parâmetros para fazer uma pesquisa no servidor, tá? Ele passa os parâmetros pela URL, tá? Então, fica visível a qualquer pessoa aqui, tá? Eu estou passando aqui com parâmetro nome igual a Guilherme, idade igual a 20. O GET, ele funciona assim.
Quando a gente for fazer depois com PHP lá, mais para frente, a gente vai ver isso em mais detalhes, tá? O post não. O post, se fosse passar as informações para o servidor, para fazer uma pesquisa, por exemplo, ele passa isso internamente na mensagem HTTP, tá? Não aparece aqui no navegador, tá? Então, sempre que a gente vai passar dados sensíveis para o usuário, desculpa, para o servidor, nós devemos utilizar o post, tá? E nunca o get. 20 mais 20, é por aí, é. É isso aí, André. É os parâmetros da consulta. A gente vai fazer uma consulta no banco de dados, eu quero pegar todos os alunos do IFC que tem, sei lá, mais de 20 anos. Se eu usar o get, esses parâmetros em mais de 20 anos, vai passar lá na URL. Qualquer pessoa que estiver do meu lado vai conseguir ver lá o que eu estou buscando, tá? No post, não. Ele vai internamente. Aí só se a gente estiver fazendo uma depuração ali através do navegador. Tá, mas a gente vai falar mais quando for falar lá de PHP. Então tem o read também, que é uma versão do get em que o recurso não é retornado. Ou seja, no read, eu só busco o cabeçalho, eu quero só ter informações do recurso, não quero saber ou visualizar, na verdade, o recurso. Tá? Então é usado para obter meta-informações por meio do cabeçalho da resposta, sem ter que recuperar todo o conteúdo. O put é para enviar um recurso para o servidor, então ele é bem parecido aí com o post, tá bem semelhante. O delete, ele exclui o recurso do servidor. O option recupera os métodos HTTP que o servidor aceita. Então, eu quero saber se o servidor web que eu estou acessando, quais os métodos desses 9 métodos que ele consegue entender, o que ele aceita. Porque eu posso, no meu servidor, bloquear algum desses métodos. Tá? Eu posso, por exemplo, meu servidor só vai funcionar com get, só com post, enfim. Então, esse método option é só para recuperar quais métodos que ele aceita. E o trace, ele faz um eco de volta para o cliente dos dados que foram enviados para o servidor. Tá? É usado principalmente para fins de depuração. É como se tudo que eu enviei para o servidor, ele ecoa de volta para mim para eu fazer uma depuração, tá? Um debug aí do que eu estou fazendo. O connect, ele solicita que o destinatário estabeleça um túnel TSL com o servidor de origem. E o patch é usado para aplicar modificações parciais em um recurso, tá? Como falei na prática, pessoal, a gente utiliza o get e o post. A nossa disciplina, e normalmente qualquer coisa que a gente for fazer aí é o get e o post. Pode ter também um pouco do delete, do put, tá? Mas seria no máximo esses 4 aí, tá? Os outros são pouco utilizados, assim, tá? E aqui, por fim, o resumo, então, da aula de hoje. A gente viu o que é o World Wide Web, que é um sistema de documentos identificados por uma URL, que são acessados através da internet e apresentados no formato de hipertexto. E a internet é o sistema global de rede de computadores, que estão interligados, e é uma rede de várias outras redes. A web ela evoluiu da web 1.0 estática para a web 2.0 dinâmica e para a web 3.0 semântica, tá? Na verdade, está evoluindo ainda, né? Para a web 3.0. A gente viu também a arquitetura cliente-servidor, que a gente utiliza o navegador para fazer as requisições e visualizar as respostas. O servidor web que contém os recursos, né, que a gente quer obter. As páginas web, que são esses recursos que estão no servidor web. E o protocolo HTTP, que faz a conexão aí, que faz a transferência dessas páginas web entre cliente e servidor. E o HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, ele é executado na porta 80 do TCP, define os 9 métodos ali, e as mensagens HTTP a gente viu que ela tem um cabeçalho de informação, tanto na requisição quanto na resposta, e também o corpo da mensagem, que daí tem o que a gente quer obter lá do nosso servidor, ou que a gente está enviando para o servidor, né? Então, sempre a gente vai enviar, como eu falei, fazer um cadastro, ou enviar algum tipo de arquivo para o servidor, a gente utiliza o corpo da mensagem para enviar essas informações. Dúvida, pessoal? Pergunta? Tranquilo, mais ou menos? Então aí, tá só de começar a cobrar que todo mundo ligue a câmera para nós fazer as aulas aí. Vamos ver se o pessoal tá aí mesmo, tá tudo... Só liga a câmera. Eu ligo só o microfone. A câmera do meu notebook foi pro pau. Do pau? É. Porcaria. Quer dizer, eu aperto aqui para ligar a câmera e ela diz assim, a sua câmera tá bloqueada. Daí eu vou lá, desbloqueio ela.